Sabe aquele momento que parece que você tá parada? Que nada tá acontecendo? Parece que todo mundo à sua volta tá vivendo, construindo e conquistando coisas e você tá estagnada? Bom, hoje eu quero mostrar pra você como este exato momento é muito importante na sua caminhada e é esse momento que vai fazer com que você floresça de verdade. Antes da gente continuar o vídeo, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça. Eu sou a Lau, ou Laurier, ou Laura, como você achar melhor. E neste perfil eu compartilho um pouco da minha vida, da minha rotina, e um pouco dos meus pensamentos também, né? E os ensinamentos que eu vou tendo ao longo da minha jornada. Caso você queira me seguir nas outras redes sociais, é o mesmo nome daqui, Laroyer, tanto no TikTok quanto no Instagram. E lá no Instagram também eu tenho um perfil de terapias, que eu sou terapeuta holística. Então eu tenho um perfil só para isso, onde eu entro nesses assuntos sobre autocuidado e energia, de uma forma mais aprofundada. E, gente, hoje eu tô usando um microfone, então me diz aí como que tá o áudio. O microfone eu coloquei ele aqui pra não ficar batendo nele. Eu não gosto muito de usar esse microfone, porque eu não gosto muito do resultado dele, mas eu prometo que eu vou comprar um microfone melhor, tá? Mas por enquanto a gente vai fazendo com o que dá. E depois confirma aqui embaixo pra mim nos comentários como que tá o áudio, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se tá muito estranho. Comenta aqui pra mim saber. Bom, gente, esse momento onde a gente se sente perdido na vida, né, a gente se sente estagnada, é, eu acredito que seja muito comum e que aconteça com todo mundo, né? Se não tá te acontecendo agora, provavelmente já aconteceu, e se não, um dia vai acontecer. É, que é muito normal, né? A gente sempre pensar que tá atrasado, que a gente poderia estar fazendo mais, e parece que todo mundo tá com a vida perfeita, com a vida pronta, e só a gente que tá aqui, né, pensando, putz, o que que eu vou fazer da vida? E eu, por muito tempo, fiquei preocupada com isso, porque eu sinto que eu nunca me encaixei em, em nenhum lugar, e eu digo isso assim, em questão de carreira, né? De trabalho, de estudo. Eu nunca encontrei algo que eu falasse, nossa, eu quero fazer isso, quero fazer essa faculdade, eu quero me capacitar para esse trabalho, é isso que eu quero fazer. Eu me sentia muito perdida, porque eu, principalmente ali quando a gente sai do ensino médio, né? Que a gente fica nesse momento de, ai, o que que eu vou cursar, que faculdade que eu vou fazer. eh, eu via que muitas pessoas tinham isso muito claro na mente. Ah, meu sonho é ser médica, meu sonho é não sei o quê. E eu não tinha isso, eu não conseguia pensar em nada que eu queria fazer, nada que eh, eu quisesse realmente dedicar a minha vida a isso, né? E foi no ano passado que eu me encontrei com o meu trabalho atual, né? Que é com as terapias holísticas. Nunca foi um plano meu, eu estudei terapia holística já há muito tempo atrás, mas assim, eu tinha mais o intuito de compreender, né, de aprender para poder aplicar em mim mesma. Não pensava nisso como um trabalho, né? E, e foi só no ano passado que, não sei, me deu um clique assim, eu voltei a estudar e de repente as pessoas começaram a me pedir uma ajuda aqui, uma ajuda ali, e eu vi que eu conseguia fazer isso, né, de uma forma energética ali, com esses meus ensinamentos, né. E foi quando eu vi que eu tinha uma oportunidade ali de estar ganhando dinheiro com isso. Mas até então eu tinha muito essa preocupação de o que que eu vou fazer? Parecia que todo mundo estava com a vida muito bem estruturada, com planos muito bem estruturados, e eu não conseguia me encontrar. Também teve o fato, né, de eu ter mudado de país. Foi no ano passado que eu vim morar aqui no Uruguai, então
Já teve, né, toda essa mudança e essa instabilidade para quem vai morar fora ou até vai morar em outra cidade, sabe como é difícil a gente começar a vida do zero, né? Então, eu me senti por muito tempo perdida, assim, como se eu tivesse realmente estagnada e, e eu demorei muito tempo para compreender isso que eu quero falar aqui para vocês. E depois que eu comecei a entender e levar a vida baseado nisso, as coisas assim clarearam pra mim e eu nunca mais tive essa preocupação. Nós, seres humanos, a gente tem isso de que a gente precisa ver pra crer. Isso é normal, tá? A gente realmente precisa sentir, tocar, né, ver realmente as coisas acontecendo. Então, óbvio que a gente sempre vai celebrar aquilo que já aconteceu, né? Aquilo que a gente já conquistou. Mas a gente esquece que todas essas coisas que a gente conquistou, todos os planos, né, todas as metas que a gente já conquistou, ela nasceu de um lugar invisível, né? Ela primeiro era uma ideia para depois ela se realmente tomar forma e ela acontecer, né. Então, a gente nunca olha para esse processo, a gente quer saber da etapa final, de: "Tá, eu quero chegar lá, e eu quero comemorar quando eu chegar lá". Mas a gente esquece que tem um trajeto, né, até tudo isso se concretizar. Então, nesse vídeo, eu quero te fazer olhar para dentro e valorizar o seu crescimento. Assim, uma flor, antes que ela brote, né, antes que ela venha ao mundo, que ela se exponha para o mundo, ela passa por um processo que ninguém vê, mas é um processo muito importante para ela. Então, eh, enquanto ela tá ali, né, sendo uma sementinha, germinando, ela vai criando raízes, ela vai, eh, buscando água embaixo da terra, ali num breu, numa escuridão total. Antes da flor abrir, ela precisou se aprofundar, né, para criar raízes, para poder se fortificar, sem nem ao menos saber o que brotaria, né, se ela brotaria. Ela só simplesmente passa esse processo, né, esse processo de você poder criar raízes. E a gente também passa por esse processo de estar embaixo da terra só criando raízes. Mesmo que ninguém veja, mesmo que na superfície da terra não haja nada, mas ainda assim a gente está ali embaixo criando as nossas raízes. E é um processo que ninguém vê. É um processo que nós vivemos de uma forma individual. Então, não é porque a gente não tá brotando que a gente não tá se fortificando, a gente não tá criando raiz, a gente não tá se transformando por dentro. E você ser raiz, né, você estar nesse estágio de estar sendo uma raiz, eh, significa que é um momento de cura, de compreensão, né, de organização. E são coisas que você vai precisar internalizar, né. Isso só vai fazer sentido para você. E são coisas que só você vai entender e vai conseguir resolver, organizar, curar. Então, e você ser raiz, né, você estar nesse momento, é um ciclo natural da vida. Só nós, seres humanos, colocamos isso como uma estagnação. Porque o mundo lá fora cobra, né, que a gente esteja a todo momento produzindo, entregando, fazendo mais e mais e mais e mais, e querendo mais, e consumindo mais, e trabalhando mais. Mas é um ciclo natural da vida. A gente vai passar por todos os estágios, né? Desde a sementinha,
até as raízes e a flor brotando. E assim, depois que uma flor ela nasce, ela não fica ali para sempre, né? Ela tem um estágio de morrer para ela brotar de novo, né? E tem algumas estações em que as flores não nascem, né? Tem flor que nasce só no inverno, tem flor que nasce só no verão. E durante esse tempo que ela não tá nascendo, que ela não tá brotando, ela tá ali ainda na terra, ela tá ali fortificando as suas raízes para que quando chegue a época dela de, de brotar, né, ela possa vir com força, né? Ela possa nascer ali linda e forte. Porque, gente, nada nasce do imediato. Isso não existe. Não existe você querer uma coisa hoje e amanhã você já tê-la conquistada. Muitas coisas elas vão precisar de tempo. Elas vão precisar de um solo fértil, justamente para quando elas nascerem, ela possa ser forte. Então, estar nesse estágio de raiz, ele é muito importante para a gente também aprender a sustentar tudo isso, né, que a gente quer, que a gente pretende conquistar. Nesse estágio, a gente começa a aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, vai criando ali uma bagagem, né, de experiência e aprendizagem no meio do caminho que vão te moldando, né? Novamente, fazendo essa sustentação para que quando floresça, tudo isso seja forte, porque não adianta você querer fazer algo se você não tem estrutura para isso, né? E aqui a estrutura ela entra em diversos aspectos, né? Mas eu tô aqui querendo dizer assim, principalmente nesse aspecto emocional e mental. Então, primeiro você precisa aprender a lidar com tudo aquilo, né? Organizar tudo isso, para daí sim poder, de fato, colocar tudo isso em ação, né? Então, esse momento ele vai te estruturando para que você consiga dar o melhor de si quando chegue esse momento. Para quando essa flor se abrir, né, ela nasça plena, consciente da sua força, né, que ela esteja bem enraizada para suportar qualquer vento, qualquer tempestade. E, e isso é uma construção, né? Tudo isso leva um tempinho também. E com a gente é a mesma coisa. A gente precisa muitas vezes trabalhar a nossa consciência, né? E ter mais noção da nossa força para poder aguentar qualquer tempestade que haja no meio do caminho, para que a gente não desista na primeira chuva. Então, meu brotinho, eu quero que você lembre, toda vez que você sentir que está estagnada, que está parada, eu quero que você lembre e tenha muito claro na sua mente de que você não está. Você está apenas se enraizando. Você está crescendo, você está se estruturando, criando bases sólidas para tudo isso que está por vir. Então, quando vir esse sentimento, né, esses pensamentos, olhe para dentro, olhe para o seu crescimento e valorize o seu progresso. Valorize cada passinho que você já deu até aqui. Tenha em mente que tudo o que já aconteceu e tudo que vai acontecer está te preparando para tudo isso que você quer receber, tudo isso que você merece receber, porque você está aqui criando as suas raízes, você está aqui cuidando do seu solo, tudo isso tá te levando, tá te encaminhando para o seu objetivo. Então também tomar tudo que, pegar tudo que
acontece na nossa vida como um aprendizado, é, é uma coisa também muito legal de se fazer. É, muitas coisas não são tão boas assim e a gente até pensa que preferia ter ficado burra do que ter tido esse aprendizado. Mas, a partir do momento que você começa a encarar tudo isso como, tá, beleza, isso aqui aconteceu para que eh, isso não aconteça de novo, para que da próxima vez eu faça diferente, para que da próxima vez não exista a próxima vez. Então, olhar também as situações como aprendizado torna o caminho muito mais tranquilo e sábio também. Lembra, você não está estagnada. Você está crescendo profundamente e se fortalecendo para florescer linda e forte. A partir do momento que a gente começa a olhar para a nossa caminhada de uma forma mais gentil e entendendo que cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem uma caminhada diferente. Quando a gente começa a ter esse olhar de mais amor para nós mesmos, fica tudo muito mais tranquilo. Sei que no começo pode ser difícil, mas como eu disse, são passinhos e o importante é que você se trate com mais amor, com mais carinho e que você consiga valorizar cada passinho que você está dando. Celebre cada mínimo passo, cada mínima conquista. Celebre tudo isso. Olhe para dentro. Veja o quanto você cresceu até aqui. Imagina o quanto você ainda vai crescer. Então, você não está estagnada. Você está aonde deveria estar. Bom, gente, foi isso. Eu espero que isso tenha ressoado aí e que tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma. Espero que daqui em diante você consiga reconhecer a, os seus momentos de raiz e que você valorize cada passinho que você dê. E se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos que te ajudam a se reconectar consigo mesma, com calma, com presença, é só se inscrever aqui no canal. E também, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a me seguir lá no Instagram de Terapias, onde é um espaço que eu utilizo ele 100% para falar sobre autocuidado e bem-estar. E se você chegou até aqui, peço que você curta o vídeo e que você comente uma florzinha para eu saber que você chegou até aqui e para que eu traga também mais vídeos, né, dessa forma. E se você percebeu que já foi raiz em algum momento da sua vida, ou se você sente que nesse exato momento você está sendo raiz, comenta aqui também, que eu vou adorar ler a sua experiência. E foi isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês. E muito obrigada por ter ficado aqui comigo.